Tá bom? Outra coisa, tu tá no computador? Eu estou no celular. Por quê? É, então deixa pra lá. Tenta sempre fazer no computador, porque no celular dá muito pau, tá? Além de Certo. que no computador eu posso te enviar arquivos e livros para você fazer sua própria pesquisa quando for tentar resolver as contas que eu te pedi para resolver. Ficar melhor de trocar as telas e tal. Beleza? Beleza. Certo. Então, é que eu tenho que te pedir para fazer algumas coisas, né? Daí fica meio ruim tu ter que abrir arquivo no celular, etc. Vamos lá. Determine a equação geral da reta representada no gráfico. Bem, se é uma reta. O Y. Calma aí, perdão. O Y é 5 e o X é 1. O A e B, os pontos. Não, calma aí. Perdão. O ponto A é 0 e 5 e o ponto B é 1 e 3. É isso. Certo. Então aqui é 0 e 5. Muito bom, você já sabe tirar pontos do gráfico. Isso é ótimo. 3. Para encontrar a equação, a gente tem algumas formas, mas sempre tem a forma mais rápida. Mas primeiro tu tem que saber que tipo de equação tu vai ter. Porque cada função te dá um gráfico específico. Então, como a gente tem uma reta, a gente sabe que isso vai surgir de um gráfico específico, vai surgir uma equação específica, que é a famosa equação de primeiro grau aqui, ax mais b. Então, quem a gente quer encontrar é o a e o b. O que distingue uma reta de outra são os valores do a e o b. O a se chama coeficiente angular, tá? Deve conhecer o nome. Sim. Pô, mas estranho cobrar isso no terceiro ano, cara. Isso aqui é assunto de primeiro ano. Aqui tem outra coisa. Na pandemia, não sei lá, também por falta de empenho, o primeiro e o segundo eu passei batido em matemática, cara. Só fiz o básico e é isso. Não aprendi muito em matemática, não. Normal, Mas isso normal. aí tá, isso é bem que tá sendo matéria pra todos os terceiros, pelo que eu vi na escola. É, o que é bem curioso, porque isso aí é matéria do começo do ano, começo, meio do ano, no primeiro ano. Tudo Então, bem, então a até gente tem então, que encontrar nessa o A e o fórmula B. reduzida, pra mim tá tudo tranquilo. Tá, beleza. O problema Agora pra mim tem é que encontrar o A. substituir. Você sabe encontrar o A? Aí tá o problema. Eu sei que é y0 menos y sobre x0 menos x, é isso? Que é o coeficiente angular. Isso, assim que a gente obtém o coeficiente angular, delta y por delta x. Muito bem. A igual delta y por delta x. Muito bem. Agora, quem é o delta y? É quem tu falou, é o final menos o inicial. Mas assim, não importa quem tu coloca final ou inicial. O importante é tu sempre colocar o mesmo, como final. Então, por exemplo, vamos considerar o verde como final, tá? Então vai ser, como é y em cima, 3 menos 5 dividido por quem? Agora pelos x's, né? O x do verde ali é 1 e o x do vermelho é 0, certo? Tudo bem até aí? Tranquilo. Só tô meio rouco Então, porque eu tô gripado, viu? Só pra avisar. 3 menos 5 é menos 2, né? Então a gente chega que o coeficiente angular é menos 2. É menos 2 dividido por 1 é menos 2. Legal, já encontramos o A. E o coeficiente angular deu negativo, menos 2. O que que indica aqui no gráfico que seria negativo? Você sabe me dizer? A declividade da reta? Isso, que ela é decrescente, exatamente. Então, se ela é decrescente, pode ter certeza que a reta vai ser, que o coeficiente angular vai ser negativo, exatamente. Agora, temos que encontrar o B. Como eu falei, são esses dois caras que a gente precisa encontrar para ter a nossa equação. O que muda de uma reta para outra é o valor do A e do B. Agora que eu tenho o A, como é que eu faço para encontrar o B? Aí eu já não sei. Aqui, cara, tem que saber. É o seguinte, grave o que eu vou falar, porque isso aqui vai cair na prova, tenho certeza. Se você encontrou o A e a tua equação é y igual a ax mais b, veja que tu tem os valores de x e y. Tu tem dois até. Tu tem essa combinação aqui e essa combinação aqui. Uma função é tu jogar um valor de x e receber um valor de y. Isso é uma função. Tipo as teclas do teu computador, elas não têm uma função? Quando tu aperta elas, acontece alguma coisa na tela.
os números também. Tu joga eles na função e vai acontecer alguma coisa. Tu joga um valor de x e ele te dá um valor de y. Então tu tem os valores de x ali, os vermelho, verde, e tu tem o a agora, que a gente acabou de encontrar, o -2. Agora tu tem que encontrar o b. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto aqui, pode ser o vermelho, pode ser o verde, e colocar no lugar do x e do y. Quem tu prefere pegar, o vermelho ou o verde? Pode ser o vermelho. O X já é zero mesmo. É verdade. Então, isso aqui até já indica que a resposta do B tem que ser 5 mesmo. Que não tem segredo, vai ser 5. Porque o coeficiente linear, além de tudo, ele é o valor onde a reta cruza o eixo Y. Então, como a reta cruza o eixo Y sempre quando o x é zero, então o coeficiente angular vai ser 5 mesmo. Que é o que apareceu aqui, ó. Porque 2 vezes 0 é 0, né? Então vai ficar B igual a 5. Ok? Certo. Pronto, então com isso feito, nós temos a equação da reta, que era o que o problema pedia. Então veja, para tu encontrar a equação da reta, tu só precisa encontrar o a por meio daquela equação do coeficiente angular, e depois pegar esse coeficiente angular junto com o valor de algum ponto que tu tem, que tu teve que ter para encontrar o coeficiente angular, e jogar na equação. Daí a única incógnita que sobra é o b, né? Meu Deus, cadê o mouse? Eu tô essas horas da noite e não consigo enxergar nada. Né? Aqui só falta o b para tu encontrar o valor. Então, simplesmente substituindo, beleza? Cara, essa foi uma das provas que eu tirei, certo? Então, eu fiz a equação Aqui da esse reta sinal de através certo, da. pensei que você tinha errado aqui. Não, errei. Ah, tá. Então, eu fiz através da determinante. Eu cheguei no resultado de menos 2x, menos 4y, mais 14, cara. Pelo Determinante. amor de Deus. Sim, Bem, aí que tá, né? Eu resolvi o problema, tá certo. Agora, eu sim. não sei se eu tô resolvendo do jeito que o teu professor quer que resolva, né? Porque para encontrar. Existem trocentas formas de fazer essa conta. Eu fiz uma delas, né? De fato, tem por determinante também. Tem também por outros modos, vetor, por aí vai. Por exemplo, aqui. Como é que tu tentou fazer essa 2 aqui? Ah, calma aí. A 2 eu fiz pela. Foi reduzida mesmo, y igual a mx mais n. Ah, sim, que foi que nem eu fiz agora há pouco. Só Que nem eu que fiz o meu essa, né? resultado chegou num bizarro raiz de 3 igual a raiz de 3. Eu Não percebi que eu tô tem errando nada a na hora de ver. substituir, cara. Tu tem que saber a hora de substituir, senão a gente vai ter zero igual a zero mesmo, essas coisas iguais que chegou aí. Vamos lá. O que tu tem que fazer, cara? Tu tem que ter o foco no que tu tá procurando, que é o valor do A e do B, certo? É isso que tu quer encontrar. Pedir a equação da reta, tu quer encontrar o A e o B. Então, quem é o A e quem é o B? Vai indicar. Vai colocar a equação que resolve o problema, porque aqui já está o A e o B. Se eu resolver isso aqui, eu resolvo o problema. E agora tu tem que usar as informações que o enunciado deu para tu encontrar o A e o B. Ele te deu várias informações interessantes aqui. Ele te deu esse ponto A, que tu reparou bem aqui. Te deu o B também. E te deu também, já, de certa forma, o coeficiente angular. Ele falou que o ângulo ali é 60 graus. Isso não é o valor do A. Mas a tangente de 60 graus é o valor do A. Tá? Porque é um fato, né? Talvez tu não lembre, mas a tangente que a reta faz com o eixo X, tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X, é igual ao coeficiente angular. Então, se ele te deu o ângulo igual a 60 graus, se tu quiser, tu pode usar a equação da tangente já de cara para encontrar o A. Tu nem precisa, em outras palavras, tu nem precisa fazer isso aqui. É mais rápido ainda, é só jogar na calculadora. Tangente de 60. Ou decorar, né? Que tangente de 60 é um ângulo notável e a gente tem que decorar, né? Agora, se tu não decorou e tu não pode usar a calculadora, daí tu vai ter que fazer desse jeito aqui, tá? Beleza?
Então, agora é contigo. Eu só preciso ter certeza que tu sabe quem é. Bem, o Não, ponto B eu ele sei tá... que a tangente 60 é a raiz de 3. Isso eu consegui acertar. Isso, então tu já tem o A, pronto. Raiz de 3. O A é a raiz de 3. Pronto. Agora que tu tem o A e tu tem um ponto, tu vai fazer o mesmo que eu fiz, né? Tu tem o A e tu tem um ponto, tu vai fazer o mesmo que eu fiz. Tu vai pegar o A e vai colocar na equação. Vai pegar esse ponto e vai colocar na equação. E assim tu vai encontrar o valor do B, tá bom? Vá lá. Quando tu fizer, tenta me mandar uma foto. Eu quero ver como é que tu faz as contas. Para ver se eu te dou uma ajuda também em forma de escrever. Tá bom? Para prova, para o professor olhar e achar, pô, esse O cara que, sabe. que o senhor falou mesmo pra fazer? Pra Eu quero que tu substituir? encontre a equação, que no caso é encontrar o B, né? Baseado no que eu fiz Certo. aqui do lado. Beleza? Eu vou no banheiro. Certo. E aí? Tá conseguindo desenvolver? Tá conseguindo encontrar o B? O, achei que o 2B é menos 2 sobre raiz de... menos 2 raiz de 3 igual a B. Menos 2 sobre raiz de 3 igual a B? Não, É, não, faz é sentido. menos 2 raiz de 3 igual a B. Ah, menos 2 raiz de 3, tá. Bem, faz sentido essa resposta, primeiro porque a gente tem que olhar para o gráfico e saber que vai ser um B negativo, né? Sabe me dizer por que, que a gente olha para o gráfico e sabe que o B vai ser negativo? Não, nesse caso não. Bem, eu falei agora há pouco que o B é o lugar, é o valor de y onde a reta cruza o eixo y, certo? Certo. Eu falei isso. Então, como esse é o eixo y e essa é a reta, Ah, sim. a gente nota que ela vai cruzar num valor ali negativo, né? Então, sim, o B tem que ser negativo. E foi o que apareceu, muito bem. Tu não tem como me mandar uma foto da conta que tu fez? Tanto. Beleza. Vamos ver. É, cara, tá assim, meio feio, mas se o professor fizer uma força, ele vai descobrir, ele vai conseguir entender o que tu Também, está a querendo letra dizer. ou a foto? A letra, né? Letra, foto, mais a letra. Hum, No final, cara, tu tem que sempre colocar a resposta, né? Tipo, assim o professor vai saber, pô, o cara chegou na resposta. Então, às vezes o professor tá meio com preguiça de corrigir, tem que escrever a resposta final, tipo, colocar assim. E é que, claro, eu pedi para ti só me dizer qual era o B, né? Tudo bem. Mas quando tu for apresentar a resposta, no final tu coloca assim, a resposta, né? Y igual a
O alfa era a raiz de 3, né? Raiz de 3, x menos 2 raiz de 3 e coloca dentro de um quadradão vermelho, assim, para indicar, ó, cheguei na resposta, professor. Né? Porque a gente chega no terceiro ano, às vezes na faculdade, com aquela mentalidade meio infantil de só fazer a continha. Né? Não. Um problema de física é uma situação. Física, matemática, tanto faz. São situações práticas, assim, né? Que tu tem que explicar também o que está acontecendo. Imagina se o livro só escrevesse as contas. Não ia dar certo, né? Tu não entender nada, certo? Então é bom que tu escreva as coisas para o professor entender que tu sabe a matéria. Né? Ou pelo menos tu tentou indicar ali algum conhecimento, mas errou a conta. Tá bom? Então é isso. Deixa eu guardar os arquivos aqui da outra aluna, para não misturar as coisas. A próxima, meu jovem. Você mandou mais coisa lá? Acho que sim, né? Deixa eu ver se tem mais questões interessantes. Sim, tem mais umas questões interessantes, mas não tem o gráfico. Tem a 4 aqui, acho que pulou a 3, mas beleza. Equação da reta. Isso aí foi uma prova que tu fez e tu foi bem mal. Foi. Eu consegui fazer um monte de conta, só que, como você viu, eu não acertei nada. É. O professor não considerou nada? Eu cheguei em todos os resultados de que dava zero, pô, 3 igual a 3, raiz de 3 igual a 3, igual a raiz de Então as 3. tuas contas, Esse negócio pois assim. é, elas não fizeram sentido. Meio que tu. Talvez. O problema é esse, né? Na matemática a gente tem que deixar claro que o problema está pedindo para o professor, quando chegar nesses resultados absurdos, pelo menos achar que tu sabe. Entendeu? Por exemplo, aqui. Encontra a equação da reta que passa por o ponto. Então, beleza, tu vai escrever. Sabe? Faz isso mesmo, cara. Perde tempo na prova escrevendo isso. Nunca, o problema na prova nunca é tempo. Sabemos que. Vai escrever, sabemos que a equação da reta é sempre dada da forma. É assim que eu faria essa questão se, sei lá, tivesse valendo, não sei, R$ 1 milhão para mim. Uma questão fácil, que eu sei fazer de cabeça. Eu escreveria assim. Beleza. Essa é a equação. Então, olha só, cara. Se tu fizer isso na prova, eu tenho certeza que o professor não vai zerar. Como queremos a equação, precisamos saber o valor de A e B. Sendo assim, o enunciado nos deu o valor de um ponto. Também nos deu uma informação angular, paralela, barra bissetriz. Com isso, temos Isso. informação para achar os coeficientes. Diga. Essa informação me pegou bastante. Paralela bissetriz de primeiro quadrante. Eu sei que o primeiro quadrante é aquele, a parte de cima da direita, né? Do gráfico. Mas o que seria o paralela à bissetriz? Ah, sim, sim. Bem, primeiro tu tem que saber o que é uma bissetriz, né? Então, a bissetriz, cara, ela é uma reta que divide um ângulo ao meio. É isso. Então, se tu tá aqui com o teu eixo XY, o primeiro quadrante é esse aqui, onde todo mundo é positivo. Concorda comigo? Sabia disso? Eu preciso que tu me responda, senão eu não. Sim, sim. Certo, mano. Esse é o primeiro quadrante. Então a gente quer uma reta que corte ali no meio. Opa, tô pintando o que não deveria pintar. Aqui. Certo? Então ela está dividindo aí no meio. Então se está dividindo no meio, aqui é complicado, né? Mas eu imagino que o professor já tenha explicado algumas coisas para ti, né? A gente tem que levar em consideração isso. Então eu não sei se ele explicou ou se ele não explicou, mas o negócio é o seguinte: uma reta bissetriz, meu caro, que corta o ângulo no meio, ela vai ser a reta y igual a x. Se tu não acredita nisso, tu tem que pensar o seguinte: esse eixo coordenado aqui ele tem 90 graus, né?
Então, Certo. se ele tem 90 graus, aqui é 45 e aqui é 45, não é mesmo? Sim. Bem, se a bissetriz corta no meio, obrigatoriamente tem que estar passando ali na origem desse jeito aí, essa reta diagonalzinha. Não pode ser uma. O que eu quero dizer é o seguinte: não pode ser uma reta aqui em cima ou aqui embaixo, né? Ou decrescente, Tem que cortando ali interceptar o no eixo meio. zero. Tem que interceptar a origem, exatamente. Exato, a ideia é essa. Agora, tem que ser 45 graus, porque, novamente, a bissetriz separa o ângulo no meio. Como o ângulo é o de 90 graus aqui do eixo XY, 45 para um lado, 45 para o outro. Daí tu pode usar de novo aquela informação, que o coeficiente angular é igual à tangente que o ângulo faz com, que a reta faz com o eixo X, que é 45. Agora tu lembra qual que é a tangente de 45? Calma aí. Calma aí. X3. 1? Isso aí. Pensou no funk, né? Pensou no funkzinho dos ângulos notáveis. É isso aí. O coeficiente angular é 1. E como o coeficiente linear é 0, já que ela está cruzando o eixo y em y igual a 0, então a equação da bissetriz, a equação dessa reta vermelha, é y igual a x. Tá bom? Da bissetriz. Por quê? Porque o a é 1 e o b é 0. Certo? Sendo assim, olha o que o enunciado falou. Passa pelo ponto 1, 2 e é paralela à bissetriz. Então tu vai escrever o seguinte. É uma coisa que talvez tu não saiba e eu vou falar aqui. Quando duas retas são paralelas, seus coeficientes angulares são iguais. Sendo assim, a gente já sabe o coeficiente angular da reta que ele está te pedindo aqui. É o mesmo da reta bissetriz, que é 1. Acabamos de ver que é 1, lembra? Assim como acabamos de descobrir que o coeficiente angular da reta bissetriz é 1, o coeficiente angular da reta que queremos também é 1. Finalmente, Ô, professor, vamos. Oi. eu cheguei nessa parte de paralelismo de reta, perpendicularidade, mas também tirei na prova, então vai ser a próxima prova que eu vou te mandar para resolver os exercícios. Tá, mas o que tu quer dizer com isso? Ó, eu fui mal nessa prova também. Essa aqui que eu tô te mandando foi a prova que eu fiz, acho, mês passado, certo? Esse mês teve a de paralelismo, perpendicularidade, também fui mal. Ah, tá. Então, meio que esse assunto aí já caiu em outra prova, é isso? Sim. Entendi. Show. Então a questão é essa. Se as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então a gente já encontrou o coeficiente angular da reta que a gente quer. Certo? Beleza. Então, na equação que eu escrevi aqui, a gente já pode substituir o A por 1. E agora, a gente pode tentar encontrar o valor do B, né? Lembra que nos outros problemas, quando a gente tinha um coeficiente angular, a única coisa que a gente precisava era jogar o valor de um ponto no lugar do y e do x para encontrar o valor do B? Certo. Certo, então a gente tem um ponto aqui, né? Eu quero de novo que tu jogue o valor e encontre o valor do B para mim, tá bom? Eu tenho que perguntar essas coisas aí, tipo, para ver o que tu sabe, o que tu não sabe de matemática, etc, né? Afinal de contas, é a nossa primeira aula. Eu tenho que ver como eu vou cobrar isso aí certinho, tá bom? Também me manda uma foto. Ah, falando nisso, cara, eu ia te perguntar uma coisa. A aula amanhã nós temos de novo às 7, né? Não tem como ser mais cedo, tipo às Certo. 5? Pô, pode ser, pode ser. Tudo bem. Então eu vou colocar agora tu aqui às 5, beleza. Valeu, mudei o horário. Amanhã às 5 eu te mando o link. É sábado, né? Tu estuda à tarde, cara?
É que eu tenho um compromisso, acho que por esse horário, mas eu preciso ver se tem o mesmo compromisso. Entendi. Fora que o Mas, professor tem Champions League amanhã, né? Final Champions League às 4. é, né? Não, 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 mas vai acabar rápido. Quem que tá jogando a final? Liverpool e Real Madrid. Pô, de novo? Sim. Pô, que massa. Você quer a foto da continha? Eu quero. Tô gostando que você consegue fazer essas contas de isolar a letra, velho. Os caras chegam no terceiro ano e não conseguem. Tô feliz, tô feliz. Então, muito provavelmente é porque o professor não explicou as coisas direito aí ultimamente, ou muita coisa para estudar, né? Mas a matemática básica tu parece que tem bem. Isso é ótimo. Meio que tu sabe fazer a conta, tu só não sabe onde tu tem que fazer, né? Basicamente. Agora sim. É, sabe qual era o ponto? Quando eu chegava na reduzida, que a reduzida vai ficar y igual a 1a mais 1, certo? Uhum. Eu meio que substituía o y, né? Então eu calculava o a. Já tinha calculado. Aí Calculava o A de obviamente novo dava e não um igual a 1, encontrava o porque B. é. Sim. Tá, mas o que que tu fazia com Aí o eu B? comprovava que a reta existia, tá ligado? Sim, entendo. Ah, bem, para finalizar aqui, para ficar bem bonito, né? Meu, se tu fizer assim, tenho certeza que os professores vão amar, escrevendo tudinho aqui. Aí tu vai falar assim: logo, para encontrar o coeficiente linear, apenas devemos substituir um ponto. Pronto, encontramos. E agora, para finalizar, tu escreve assim. Finalmente, a equação da reta é. Vai ter certeza que o professor prefere desse jeito do que simplesmente jogando continha, porque daí tu mostra que tu entendeu. É y igual a um x, precisa desse 1, né, mas um x mais um. Beleza, essa é a equação. Né? Coloca até dentro de um quadrado, assim. Show de bola, olha só. Né? Claro, dava para fazer isso aqui em 3 linhas, mas a gente faz bonitinho assim porque os professores gostam assim. Não eu, né? Eu tô aqui para te ajudar, eu quero que te nota alta. Então eu sei o que eles querem de ti para te dar nota alta. Vamos pro próximo problema. Seja a reta R inclinação alfa e coeficiente angular m. Determine A, o coeficiente angular m, considerando que R passa pelos pontos A, 2, 3 e A, 4, 5. Ô, meu velho, então aí não precisa de muita coisa não, né? É só fazer o delta y dividido por delta x, não é mesmo? Sabe qual era o problema? Nessa 5 aí, a 5 eu errei porque eu não fiz nada mesmo. A 5 eu tava tão nervoso tentando fazer as outras que a 5 eu não fiz. Deu tempo de fazer a 5. Putz. Pô, quando tiver perto da tua prova, tu me fala que eu vou te dar umas dicas para lidar com o nervosismo e funcionar melhor na prova. Vai por mim, já fiz trocentas provas na minha vida. Né? O cara que chega até o final do pós-doutorado tem que ter feito muita prova. Então, as dicas Acho de que hoje. prova, o senhor já deve estar acostumado mesmo. Além de ter muito aluno, né? E eu sempre que dou essa dica para os alunos, funciona bem também. Ela é bem funcional, mas vamos deixar para mais perto da prova. Tu só me lembra que a dica é o que diferencia os caras que passam em medicina de quem não passa. Agora, agora vamos lá, né? Bem, o ato sabe fazer, tenho certeza. Então eu nem vou pedir para tu fazer, porque eu sei que tu sabe fazer delta y dividido por delta x. Tu me mostrou que sabe. Vamos falar sobre a B. A B está pedindo a inclinação alfa, considerando que R passa pelos pontos, blá blá blá. E aí, conseguiria fazer a B agora? Bom, como A ele dá o ponto que a linha ela passa na origem, vai dar 45 alfa, certo? Não, não necessariamente. Eu sei que tu pensou no problema que a gente acabou de falar, né? Fazer, mas não, tu pensou errado. Por quê?
Porque aqui está o eixo x e y, né? O plano cartesiano. Tudo bem, vou fazer uma reta aqui que o coeficiente angular é 1 porque passa na origem. Mas pode ser uma reta assim, 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 assim. Veja, tem infinitos ângulos aqui, entendeu? Então não é porque passa na origem Certo. que o coeficiente angular é 1. Definitivamente não. Definitivamente não. Tu pode ter uma reta que tem coeficiente angular 1, mas não passa na origem, tipo essa. Ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Todas essas têm coeficiente angular 1. Tipo aquela que a gente acabou de encontrar lá, aquela reta paralela. Ela também tinha coeficiente angular 1 e não passava na origem. Então você está errado. Eu vejo que o problema é a interpretação. Né? Bem, eu acho que se a A aparecesse agora, tu conseguiria resolver, né? Tu conseguiria fazer o ΔY por ΔX. É só usar a formulazinha lá e eu consegui Só a o. fórmula. Mas aqui, ele também está pedindo mais ou menos só a fórmula. Por quê? Porque ele está pedindo o ângulo, né? Ele está pedindo o ângulo alfa. E o ângulo alfa, o que, que é? Tem a ver com né? O coeficiente angular tem a ver com a tangente do ângulo alfa. Então a ideia é o seguinte: sabendo que vou escrever aqui, AB, né? Sabendo que o ângulo o coeficiente angular da reta é igual à tangente do ângulo alfa, tu primeiro vai encontrar o coeficiente angular. Então encontra para nós o coeficiente angular aí dessa reta. Só fazer ΔY por ΔX, né? Eu. 5 quartos. 5/4. 5/4. Mas como é que 5 menos 0 deu 4? Não, é 5/4, pô. Vai Mas ser por zero quê? menos 5 sobre 0 menos 4, certo? Não. A gente está falando desses pontos aqui, ó. Estamos falando da B. Então é 5 menos 0 sobre 5 menos 0, né? Concorda comigo? Pô, sim, concordo. Então o coeficiente angular deu 5 sobre 5, que é 1, né? Não, eu entendi o que eu errei aqui. Mas no fim das Eu contas tu fiz acertou. literalmente Tu x tinha menos falado que y. o coeficiente angular ia dar 1, né? E deu mesmo. Sim. Porque Eu fiz passou no literalmente ponto x zero menos zero e y. no 5,5. Show de bola. Agora tu só. Veja, como o problema está pedindo a inclinação alfa, ele está pedindo o ângulo. Então veja aqui que a tangente desse ângulo é igual a 1. Sendo assim, qual é o ângulo para que a tangente seja 1? Essa é a pergunta que você tem que responder. E dá 45. Exato. Então, de fato, a resposta da B aqui é 45. Muito bem. E a C? O que pede a C? E aí, saberia começá-la? E aí, como estamos de interpretação? Isso aí é um pouco Como é mais que eu difícil tava mesmo. copiando o exercício ainda? Eu sei que, ó, ele me dá o ponto A,
Eu acho que o ponto B fica entre o ponto D e o ponto A, e ele me dá o coeficiente angular. Sim, é isso Mas aí. eu não faço ideia do que ele usa o raiz de 5 pra. É, o raiz de 5 é a distância entre os pontos, né? Esse símbolo ali é símbolo de distância entre os pontos. Então, ele está dizendo que a distância entre os pontos A e B é raiz de 5. Então, muito provavelmente, você vai ter que utilizar a equação da distância entre pontos, né? Você lembra qual que é a equação da distância entre pontos? Não, mas eu posso pegar aqui no caderno. Ah, legal. Traz aí para Não que nós. na prova eu conseguiria, claro. A prova não era com consulta, né? É. A distância entre esses pontos é raiz de, entre parênteses, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Isso. Então, tá falando de 2 pontos, né? Exatamente. Então, um ponto tu tem, que é o que ele falou, e outro ponto é o que tu quer encontrar. A gente sabe o coeficiente angular da reta onde esses pontos estão e sabe a distância entre eles. Essa questão, de fato, é a mais difícil do problema. Bem difícil. Ele quer, na verdade, vos digo, o que ele quer mesmo é a equação, né? Ele quer saber o A e o B. O A a gente já tem. Porque o M, bem, teu professor deve não chamar de A, né? Deve chamar de M. Mas o M e o A é a mesma coisa, é o coeficiente angular. Ah, não, ele quer as coordenadas do ponto, na verdade. Ele não quer a equação da reta. Bem, a gente pode usar a equação da reta, né? Para encontrar. Se eu fizesse a distância entre os pontos, eu conseguiria saber as coordenadas? Não, né? Essa questão eu já Com tenho a certeza distância. você vai ter que utilizar a distância entre os pontos para isso. Mas é que, veja, o problema é que se tu simplesmente utilizar a equação da distância entre os pontos, tu vai ter uma equação para duas incógnitas. Né? Olha só. Tu vai ter, como tu mesmo falou, xb menos xa, né? Então vamos lá. 2 menos xb ao quadrado mais 4 menos yb ao quadrado. Certo? Tranquilo. Veja que não tem como tu encontrar o valor nem de xb nem de yb. Por quê? Porque você tem duas incógnitas e uma equação só. A gente precisa de mais uma equação que envolva xb e yb. E aí, onde a gente vai encontrar outra equação que envolve esses caras? A gente está falando dela o tempo todo aqui. Na reduzida? Uhum. Isso aí. Show de bola. Então, o que acontece? Na reduzida, a gente tem uma reta. Não sei como é que é essa reta, vou fazer uma reta qualquer aqui, tá? Mas tem um ponto nela, o A, que a gente sabe que passa na reta. E tem o ponto B, que é o que a gente está interessado em encontrar as coordenadas, né? A gente não tem nenhuma coordenada do ponto B, a gente quer saber as duas coordenadas. Certo. Certo. Então a gente pode encontrar a equação dessa reta aí para tentar resolver isso, né? Bem, qual que é a equação da reta? Qual que é o coeficiente angular aqui? Ele falou que é o 2, né? Mas ele não falou qual é o B. Qual é o coeficiente linear? Né? Então, o primeiro passo aqui para tu conseguir encontrar uma outra equação que envolve essas coordenadas aqui, que é as que tu quer encontrar. Putz, não consigo fazer de verde isso aqui. Eu quero deixar da mesma cor que eu coloquei o ponto lá. Né? Então, tu tem que encontrar primeiro o coeficiente linear dessa reta. E como é que tu vai encontrar o coeficiente linear dessa reta? Da mesma forma que a gente vem encontrando o tempo todo aqui, usando um ponto que tu conhece, né? Vai lá, primeiro encontra o coeficiente linear dessa reta. Deu 2. 2 igual a B. Ah, 2 igual a B?
Então tá bom. Sim. Agora que tu encontrou, então vamos focar no que o problema está pedindo. A gente quer encontrar xb e yb. Aqui em cima tem uma primeira equação que tem o xb e yb. Então a gente pode chamar de 1. Bem, vamos colocar aqui, já que tu fez a conta, né? Vamos colocar aqui, fazer a conta rapidão. Pô, cara, mas tua conta tá errada. O B é 0. Calma, o quê? O B é 0. Encontrou aí que o B é 0? Nossa senhora, sim. Cara, que isso, cara. Eu falo pra você que meu problema é na hora de substituir. Eu botei o Y, eu fiz de novo X menos Y. Porque eu usei o 4. Eita, aí não, hein? Certo, então encontramos que o B é 0. Show. Logo, a equação que está o ponto que nós estamos interessados é y igual a 2x, certo? Sendo assim, para o nosso caso, para o ponto que a gente está interessado, y é igual a 2 vezes, yb é igual a 2 vezes xb. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa equação aqui. Aqui está uma equação, aqui está outra equação. Você tem que resolver esse sistema. Agora, de alguma forma, você vai ter que encontrar o valor do xb e do yb. E aí, saberia fazer? O que a gente faz quando a gente tem um Sim, sistema tá. de equações? Como é que o senhor falou? O que a gente faz quando a gente tem um sistema de equações? Como é que a gente encontra o valor de uma das incógnitas? Ou você pode multiplicar, somar, subtrair, ou substituir. Substituir, né? Esse é o caso aqui, porque a gente tem coisa ao quadrado, né? Ah, antes de mais nada. Nota que tem raiz dos dois lados, certo? Então Sim, tu pode dá levar ao pra quadrado dos dois racionalizar. lados que a raiz some. Sabia dessa? Sim. Ah, então beleza. Então fica mais fácil trabalhar sem raiz, né? Então, agora o que você vai fazer então, meu jovem? Se você tem essa relaçãozinha aqui, que o y é igual a 2xb, veja, isso é y, isso é y. Então, se você pegar esse cara e substituir aqui, você vai ter uma equação só com xb. Daí você pode isolar o xb e encontrar o valor dele. Beleza? Então, eu gostaria que você fizesse, tá bom? Encontre o valor do xb pra gente fazendo isso que eu fiz aí. Professor, eu vou ter que elevar os, né, o que tá dentro do parênteses. E isso vai ter que fazer o produto notável ali, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu não encontrei o resultado ainda, mas encontrei, obviamente, o yb igual a 2xb, eu encontrei uma equação gigante. 5 igual a essa equação. E o que eu faço? Agora você vai ter que isolar o xb, né? Se der para isolar, senão você vai ter que resolver Bhaskara. Eu acho que vai ter que ser Bhaskara, viu? Então tá, bem, eu não sei como é que ficou a tua equação, mas eu Ó, vou escrever ficou o como ficou seguinte, ó, para mim. professor. Pode falar? Ficou 5 igual a 4 mais 2xb mais xb ao quadrado mais Errado, 16. é 4xb. 4xb.
Isso. Porque é duas vezes o primeiro e o segundo. Então é 4xb. 2 vezes 2, 4, né? Vai ficar desse jeito, se tomar cuidado, hein? Porque lembra, né? Por que que ficou esse 4xb lá? Porque o YB é 2xb, né? Tinha esquecido de novo de substituir, né? É. Sim, não teria problema se tu fizesse a conta com o YB e depois jogasse o XB no lugar. Também não teria problema. Mas Agora você tem que deixar no eu acho que eu formato. não lembraria. É, mas tem que fazer. Agora você tem que deixar no formato de equação de segundo grau para poder fazer Bhaskara. Então eu jogo o 2xb lá do primeiro pra baixo, certo? Oi? Eu jogo o Ah, XB se lá do fazer a primeiro substituição, pra baixo. sim, é o que eu falei. Senão a gente não vai ter uma equação com uma incógnita só, né? Fazer isso. Eu fiz tudo de uma vez aqui, né? Mas tu só vai substituir ele aqui, né? Só aqui tem YB. Então aqui vai virar 2xb. Bem, vai arrumando a Bhaskara aí. Quando tu chegar no formato mais reduzido, só com um termo com x quadrado, só um termo com x, só um termo sem número igual a zero, tu me manda uma foto. Eu tenho que ir na cozinha fazer um negócio rápido aqui, pôr para esquentar junto.
Certo, certo. Tá conseguindo arranjar essa equação que eu escrevi aí num formatinho mais próximo da Bhaskara? Cheguei num resultado aqui, professor. Já fez Bhaskara? Nossa, que rápido. Não. Eu cheguei no, na Ah, só reduzida. organizou a equação, né? Uhum. Tá menos 3xb ao quadrado, menos 20xb mais 20, é isso? Vamos ver. Tô falando assim, eu não consigo fazer tão rápido. Ah, bem, vamos primeiro por os caras que tem o x, né? Ao quadrado. Então vai ficar menos. Pera, fiz caquinha. Aqui é mais, né? É menos. Que bom que eu verifiquei isso rápido. Então, esse cara mais esse vai ficar 5. Eu vou até deixar Isso de vai ficar uma 5. corzinha Vai ficar 5. específica. Isso. Vai ficar 5x. Vamos deixar x só, porque não, vamos deixar o b, senão a gente vai esquecer. 5xb ao quadrado. Agora, se eu não errei nenhuma conta, a gente vai juntar esse cara com esse. Vai ficar menos 20. Acho que a gente não errou. Menos 20xb. Agora, 16 mais 4 é 20 também. Só que esse cara vem negativo, certo? Vai para o outro lado negativo. Eu não saquei. Pô, quando os números trocam de lugar, eles trocam de sinal, né? Não, sim, mas eu não troquei de lugar. 5. Ah, então você sabe, mas não, você esqueceu, né? Beleza. Isso aí a gente sabe, né? 15 igual a zero, pronto. Agora a gente pode fazer Bhaskara. Que já está no formatinho da Bhaskara. Problema. A gente pode fazer uma simplificação antes para facilitar a nossa vida. Note que todo mundo é múltiplo de 5 aqui, né? Então a gente pode dividir dos dois lados por 5. Caramba. Então vamos dividir por 5 aqui, uma coisa que a gente faz bastante na Bhaskara para simplificar a nossa vida. Vai ficar xb ao quadrado menos 4xb mais 3. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Uhum. E aí, sabe resolver Bhaskara? Lembro da fórmula. É o delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Depois chegava nisso, era menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Será que você consegue resolver para nós e achar as raízes, então? Só Espero precisa que sim. saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? E aí, sabe me dizer quem é A, quem é B e quem é C aqui? O a é 1, o b é menos Isso. 4 e o c é 3. Pô, show de bola, cara. A maioria dos alunos chega sem saber essa desgraça aqui. Eles olham, o A é zero. Se fosse zero, zero vezes qualquer coisa, não existe, né? Então, muito É, bem, eu cara. aprendi isso com trauma, cara, que quando não tem nada na frente da incógnita é 1. É isso. E outra coisa que todo mundo erra também, o B é 4. E daí o sinal aqui sumiu, né? B é menos 4, isso aí. Show de bola. Resolve aí pra nós, então, e quando terminar, eu vou te mostrar um jeito secreto de resolver a conta. Mais rápido. Professor, Oi. cheguei nas respostas nos 1 e 3. Agora onde é que eu uso o 1 e 3? 1 e 3 são os valores de x, né? Sim, possíveis valores de x. São dois valores, então existem dois valores que fazem tudo que está escrito aqui ser verdadeiro. Muito provavelmente é um valor para cima na reta e depois o outro valor é um valor para baixo na reta, né? Ou seja, é um valor para cima ali do ponto 2, 2 e 4 e um valor para baixo do ponto 2 e 4. Então essa é a interpretação que tem que ter. Tem dois pontos, de fato. Depois eu vou fazer um desenho sobre isso. Antes eu quero te mostrar a regra da soma e produto. Quais dois números que multiplicados
dá o C, ou seja, dá 3. Faz dois números que, somados, os mesmos dois números, somados, dá menos menos 4, ou seja, dá mais 4. Não é justamente o 1 e o 3? Uhum. Não foi justamente os números que tu encontrou? Sim, senhor. Então, essa é a forma chamada soma e produto. É a técnica de soma e produto para resolver equação de segundo grau. Se tu conseguir identificar os números que ao mesmo tempo multiplicados dão o C e somados dão menos B, tu já encontrou as raízes. Então não precisa fazer Bhaskara na prática. Então, 1 e 3, isso aí. Agora, né, qual é a interpretação dessa resposta que a gente teve? Claro, isso ainda não é o ponto, né? Porque o ponto ainda tu tem que achar o y, mas é só multiplicar por 2, né? Então, x1 igual a 1, x2 igual a 3. Na prática, a gente vai ter esse gráfico aqui. Vai ter o ponto B, que vai ter uma distância de 5 para raiz de 5 para cá. Vamos chamar de ponto B1. Só que vai ter um outro ponto B também. Aqui atrás. Que é com o outro X que tu achou. Né? Então, com esse tu vai ter um ponto. E com esse tu vai ter outro ponto. Essa é a interpretação do problema, entendeu? É isso. Não exatamente, professor. O B2. Por quê? Porque tu tem 2x, então tu vai ter 2y, né? Se tu teve 2x, tu vai ter 2 pontos. O problema está te dizendo que existe 2 pontos que respeitam todas essas regras que a gente usou para fazer a conta. Tem 2 pontos que tem uma distância de raiz de 5 aqui do ponto A, que nem eu fiz no desenho, estão nessa reta de coeficiente angular 2, é isso. Tem 2 pontos. Tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui. Os 2 pontos têm essa distância raiz de 5 aqui. Em relação ao A. E estão nessa reta. Essa é a questão. Um ponto tem o x1 e o outro ponto tem o x3. Ok? Foi o que deu. Se deu Bhaskara, significa que tu tem 2 valores de x. Então são esses 2 pontos. Existe 2, de fato existe, tem que existir, porque tu vai ter a distância para cima e para baixo. Então tem que ter 2 pontos que tem essa distância raiz de 5 aí em relação ao ponto A. Beleza? Então, por hoje é isso, meu velho. Para a aula de amanhã, tenta me trazer umas outras questões que você tentou fazer e não conseguiu, tá bom? Valeu. Então tá Pode bom. ser de Vou te outra enviar matéria? tudo. Oi? Pode ser de Pode ser qualquer de outra matéria que tu matéria? quiser. Pode ser de qualquer matéria que Valeu. tu quiser. Beleza, então até amanhã. Falou, até amanhã às 5. Valeu! Valeu, professor.